meu canal aqui do YouTube. Vocês já me conhecem, meu nome é Ilana Costa. Eu tô hoje aqui com uma convidada, com a Larissa, do canal Larissa Veloso. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre oração. Lá no nosso Instagram, se você não segue a gente no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o endereço. Eu coloquei nos stories uma caixinha de pergunta, a Larissa compartilhou também. E nós temos aqui algumas perguntas sobre o tema oração, que foi o que nós colocamos lá para o pessoal perguntar. Então vamos responder aqui as perguntas de vocês. Vamos lá? Então, se você não conhece a Larissa, por favor, se apresente. Então, gente, meu nome é Larissa Veloso, né? Como vocês já sabem, eu congrego lá na Igreja Casa do Pai, Igreja Apostólica e Profética Casa do Pai em Cabo Frio. Eu sou pastora nessa igreja, sou pastora, né, adjunta, não sou a principal, sou a auxiliar. E trabalho diretamente com o Ministério de Intercessão, com os jovens, adolescentes da minha igreja. E é por isso que hoje a gente está aqui também para falar sobre oração, justamente porque eu tenho me envolvido e me dedicado muito à vida de oração. Show de bola. Já tá ali no meio da oração, na intercessão, ensinando sobre isso. Então vamos ensinar agora para os meus seguidores aqui do canal. Vamos lá então, Larissa. Primeira pergunta aqui. Preciso orar todo dia? Assim, precisa. Porque eu creio muito que a oração, ela é que mantém a nossa conexão com Deus, né, o nosso relacionamento com Deus. Como a oração é um ato de falar com Deus. Então, se você quer ter intimidade com Deus, se você crê em Deus, você precisa fazer isso todos os dias, assim como você faz com seu marido, assim como você faz com seus filhos. Você precisa ter comunicação, né? Você não tem pessoas que você fala o dia todo no WhatsApp, né? Todos os dias você dá um oi e tal. E aí, por isso, assim, eu acredito que sim, você precisa orar todo dia. Na verdade, eu penso assim, é uma necessidade básica do nosso espírito. Então, por exemplo, nós temos necessidades básicas do nosso corpo. Então, todo dia a gente come, todo dia a gente dorme, todo dia a gente bebe água. Então, assim, uma necessidade do nosso espírito é ter essa ligação com Deus, né? Então, todo dia você ora, obviamente. Em relação, não surgiu essa pergunta exatamente aqui, mas eu me lembrei aqui agora daquele exemplo bíblico, né, de Daniel, que ele orava 3 vezes por dia. O que você me diz assim em relação à quantidade de tempo, não a quantidade de tempo que isso tem essa pergunta, peraí, a quantidade de vezes que você precisa orar durante o dia? Então, é claro que o modelo de Daniel é o modelo ideal, né? Quanto mais rotina e disciplina você tem de oração, melhor fica o negócio. Só que a gente está falando aqui agora para quem não tem esse ideal, ainda não vive esse estilo de vida ideal e muitas vezes fica se prendendo a isso e deixa de fazer o básico, né? Então eu acredito que se você é uma pessoa que já passa 1 hora de oração, que tal passar 3 horas de oração? Você aumentar o nível. Agora, se você é alguém que não ora nunca, que tem uma dificuldade muito de se disciplinar, de ter essa vida de oração, começa aos poucos. 10 minutos por dia, entendeu? Ou então 10 minutos de tarde, de manhã, de noite, e você vai aí vendo qual vai ser o melhor tempo para você de início, né? Muitas vezes a gente quer, não, porque fulano, que é muito de Deus, passa 1 hora no quarto de oração, e aí você fica se prendendo a isso, e isso te dificulta ainda mais de ter essa tal vida de oração. E eu creio que esses grandes homens e mulheres de Deus começaram assim. Eu sou um exemplo vivo também de que eu comecei assim. Hoje em dia, se eu passo 1, é porque um tempo atrás eu comecei a me dedicar a 10. E aí 10 já começou a não ser suficiente, começou a ser pouco. E aí eu precisei estender um pouco mais. Então, é claro que existe o modelo ideal de Daniel, mas se você ainda não consegue fazer isso, faz o básico. O básico para agora, de início, já vai ser o suficiente. Show de bola. Então, interessante isso também, porque às vezes as pessoas ficam preocupadas de parar, óbvio, esse seria o ideal, parar, ir para um quarto de oração, ir para um ambiente específico ali, para poder ter aquele momento de oração. Mas, óbvio, isso é importante que se faça, né? Tomara que as pessoas façam. Mas assim, é legal, de repente, durante o seu dia mesmo. Você chegou no trabalho, Deus abençoa meu trabalho, você vai pegar um ônibus, você ora pelas pessoas do ônibus, pela condução em geral. Então, de repente, é interessante sair um pouco desse padrão de estar num local em silêncio, embora isso seja importante. Mas assim, não só isso, mas sim também, né, colocar aí outras situações, sim, né? Porque a mesma palavra que dá o exemplo de Daniel, que tiravam um tempo de oração, e não só Daniel, outras pessoas que se retiravam e tinham um lugar específico de oração, é a mesma palavra também que fala de orar sem cessar.
né? Então orar sem cessar não é ficar ali o dia inteiro no quarto de oração orando, é você pegar o seu ônibus, é você fazer suas atividades diárias, mas também em espírito de oração, né? Orando, entregando a Deus, estar ali né, mentalmente às vezes conversando com Ele. Então você também não pode, não, eu já tive meu dia com Deus de manhã, minha devocional, e Deus só amanhã de novo. Não faça isso. Não dá. Então vamos à próxima pergunta. Quanto tempo eu devo dedicar à oração? A gente já até meio que respondeu, né? Mas dá pra... É aquilo. É o tempo que pra você agora você vai conseguir dar. Né? Não prometa nada a Deus que você não vai conseguir cumprir. Senhor, eu vou te dar 1 hora dos meus dias, vou te dar... Faz aquilo que agora tá ao seu alcance. São 10 minutos que você tem, então faz. Que vai ser já o seu melhor. É o seu melhor, é o que você pode dar agora. Então começa com isso que você tem. Só não deixa de começar. Vamos lá, pergunta 3. Eu oro todos os dias, mas não consigo sentir a presença de Deus. O que fazer? Então, aí é que tá. Muita gente acha que vida de oração, estar em oração, precisa sentir alguma coisa. E às vezes eu fico me perguntando, quando você está conversando com seu marido, você sente muito amor por ele, né? Você fica, é apaixonada, só conversa com ele porque está apaixonada. Não, você conversa com ele sobre coisas que às vezes não vai gerar nada de sentimento em você. São coisas bobas, sei lá, vocês estão falando sobre qualquer coisa da vida e que não está gerando nada, nem tristeza, nem emoção. E aí é que está o erro, que muita gente acha que precisa, nos momentos de oração, sentir alguma coisa. Mas como eu disse para vocês, oração é conversar com Deus. E você sente quando você conversa com alguém alguma coisa, o tempo todo você tá sentindo coisa? Não. Então, fica de boa se você não sentiu. Tem vezes até que quando a gente conversa com nosso marido, parece que ele não tá prestando atenção na gente, né? E a gente, poxa, não tá interagindo comigo. Pode ser que esse momento aí que você sinta de que, não tô sentindo a presença de Deus, parece que eu tô falando sozinho. Isso é normal, todo mundo sente isso, todo mundo passa por isso. Mas não faça disso uma dificuldade para o teu relacionamento com Deus, porque uma coisa Deus está sempre presente. Você pode não estar sentindo, mas Ele está sempre presente. Ele está sempre te ouvindo. O teu marido pode às vezes não estar te ouvindo quando você está tagarelando com ele, mas Deus nunca deixa de te ouvir. Não seja circunstancial, seja intencional. Não é porque você está sentindo a presença de Deus que você vai orar. Você vai orar porque você entende que uma vida de disciplina de oração vai te levar para uma vida de intimidade com Deus. Então você não ora porque você está sentindo algo, mas você ora porque você é intencional, você está sendo intencional. Eu quero uma vida de relacionamento com Deus. Eu não estou sentindo, mas eu estou caminhando para isso. Show. Na verdade é uma evolução, né? Então assim, logo no começo você fica meio assim, mas conforme você tem esse seu momento de se entregar mesmo, né? Expor seus sentimentos ali a Deus, então Ele vai agindo no nosso coração, vai transformando, aí a gente vai sentindo mais a fundo. Tem dias que a gente sente o toque, né? A gente sente a presença manifesta, mas vão ter dias que você não vai sentir e tá tudo bem. É isso. A dica permanece. Permanece, sentindo, não sentindo. Exatamente. Próxima pergunta. Às vezes eu não oro porque não sinto vontade de orar. Isso é pecado? Não, pecado não é. Você é carnal, você vive, né? Você é um ser espiritual, né? Tem o Espírito Santo habitando dentro de você, mas você também tem as suas limitações de homem. E assim como você tem vezes que não tá afim de ler, tem vezes que você não tá afim de comer, tem vezes que você não tá afim de, sei lá, fazer uma atividade. É normal você não ter vontade. Mas, porém, contudo, todavia, querer não é poder. Então, assim, não é que porque você não quer que você não vai fazer. Você não quer escovar o dente, mas você precisa escovar o dente porque você sabe que você precisa escovar o dente, porque senão seus dentes vão ficar podres. Então você faz por quê? Não porque você quer, você faz porque é uma rotina diária sua, porque é algo que é essencial para sua vida. É aquela situação da necessidade básica, né? Então mesmo se você não tá com vontade de tomar banho, você precisa tomar. E pois assim vai. Tem gente que, não toma. Mas aí, cada um com seu cada um, né? Mas é essa coisa nossa da nossa, eu não quero fazer isso, então eu não vou fazer. A gente precisa ser muito mais... romper muito mais nisso, não é porque a gente não quer, claro, tem coisas que a gente não quer porque são ruins, porque levam a gente para o mau caminho mesmo e a gente não vai fazer porque é correto a gente não fazer. Agora tem coisas que a gente precisa romper, não é só porque a gente quer ou que a gente não quer, a gente vai deixar de fazer, enfim. Show! Isso aí. Então inclua na sua rotina um tempo de oração, sim, por favor.
Assim como você escova o dente e toma banho, tá? Espero eu. Mais uma pergunta. Como melhorar a sua intimidade com Deus depois de uma grande frustração? Frustração com Deus? Eu não sei. A pessoa me perguntou, não sei. Eu acredito que sim. De repente, por exemplo, às vezes você tá orando por algo e aquele algo não se concretiza. Por exemplo, você ora pela cura de alguém, aquela pessoa vem a morrer, e aí você se sente frustrado e você precisa melhorar a intimidade com Deus depois disso. Basicamente, assim, é muito complicado porque não tem uma receita específica para isso, vai de cada personalidade, vai de cada pessoa. Tem pessoas que se superam e rompem com mais facilidade, agora tem outras pessoas que, dependendo do que aconteceu, realmente o estrago é muito maior, não é uma resposta... Não dá pra ser uma resposta assim bem definida, mas assim, uma das coisas que me facilitou muito, até mesmo nesse processo assim de frustração com Deus, né? Tô levando em consideração que é uma frustração com Deus. Foi eu entender que Deus, ele entende a minha limitação de entender como ele funciona. Então eu comecei a entender de que Deus, ele sabe que eu tô triste com ele e ele me entende. Porque eu tô triste com ele. Ele entende a minha limitação e a minha dificuldade de entender ele. Entendeu? Vocês estão entendendo? É muito entendeu. Mas assim, eu comecei a entender que ele não estava zangado comigo, ou ele não estava bravo comigo porque eu não estava entendendo ele, ou porque eu não estava correspondendo, ou porque eu estava até zangada. Ele entende. E ele também não tem pressa de que automaticamente eu vá fazer todas as coisas, vá voltar pra minha prática. Ele é a primeira pessoa que fala assim, eu te entendo, minha filha. Eu não tô exigindo isso de você, eu não estou cobrando isso de você nesse momento. Eu só quero que você entenda o quanto você é amada, o quanto eu te amo, o quanto eu te desejo. Então, é muito complicado, é uma coisa muito individual. Comigo funcionou desse jeito. E quando você talvez estiver assim, abre teu coração, sabe? Senhor, eu não tô te entendendo. Não tô entendendo o que o Senhor tá fazendo na minha vida. Seja sincero, joga tudo mesmo no ventilador, dá uma DR aí com o Senhor, mas assim, põe pra fora. E no final das contas, a resposta que eu tenho pra te dar é essa. Ele vai te entender. Ele vai compreender tudo que você expor pra ele, sabe? Vai lá e põe os pingos nos is. Não tem nada pior na vida de alguém do que uma relação mal resolvida, né? De estar convivendo com alguém e as coisas não estarem esclarecidas. Senta com o Senhor, vai lá, ora, mas não precisa ser de joelho, fala assim mesmo, igual eu tô falando aqui com você, faz e coloca agora diante do Senhor a sua frustração. Tenho certeza que aos poucos ele vai curando essa sua dor, essa sua mágoa com ele e as coisas vão voltando ao normal. Na verdade, me lembrou aquele versículo de Abacuque, né? A oração que ele faz, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, né? Todavia eu me alegrarei. Então, assim, a nossa alegria não está na circunstância, ela não pode ser circunstancial. A nossa alegria em Deus, ela vem da busca, né? Da intimidade nossa com Deus. Então, enfim, eu acho que é essencial pra gente entender isso, aquele versículo, né, de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes você não entende, não tem como entender, porque a nossa visão é super limitada, mas Deus sabe que aquela situação iria fazer mal para você, então ele prefere te preservar de passar por algo pior. Nós não entendemos como Deus opera, né? Mas a gente entende que ele sabe. Se ele sabe, entrega, confia, descansa e deixa, né? A melhor coisa, acho que pra vida de um crente é abrir mão da razão, tá? Assim, a hora que eu entendi disso, mas eu quero entender o porquê. Por que isso? Por que aquilo? Quando você fica muito assim, por quê, se angustiando por causa disso, é porque não tem necessidade, entendeu? Não tá te levando pra lugar nenhum, não tá mudando, trazendo nenhuma transformação pra sua vida. Então, abre mão da tua necessidade de querer saber, né? Da tua necessidade de querer entender todas as coisas. Então, abre mão e se lance, assim, confie de que ele tem o controle e que ele tá fazendo o melhor pra tua vida, por mais que você ache que não é o melhor, né? Então, pra ser crente, você tem que abrir mão mesmo da tua razão. É a renúncia, né? O próprio Jesus renunciou à vontade dele, foi pra cruz. Então, quer dizer, né? Não dá pra ser racional, não dá pra ter, não é que nem matemática, 2 mais 2, 4. Não tem o resultado certo, então abre mão da tua razão, abre mão, não, mas você então alienado, nunca vão me questionar. Não é isso, mas tem certas coisas que vai chegar num ponto que não vai valer mais a pena você ficar o tempo todo perdendo tempo com os porquês. Então, abre mão.
E agora, a última pergunta. Essa última pergunta, ela não foi sobre oração, apesar do tema que eu coloquei lá, mas foi alguém que tinha um questionamento sobre doutrina, sobre Bíblia em geral, e aí ele me fez aqui uma pergunta que é que eu vou passar aqui pra você agora. Ele me fala assim: lendo o Evangelho de Lucas, eu fiquei impressionado com a fé de Maria. Mas por que a igreja evangélica a evita? A gente não evita. Não evita. Se existe alguém que demonstrou isso pra você, a gente te pede até perdão aqui por causa disso, porque em nenhum momento a gente tem o direito de evitar ninguém, quem quer que seja, né? E a gente não evita, pelo contrário, a gente compreende a importância de Maria. Eu também leio a palavra e ao ler a palavra eu falo que mulher de fé, né? Que mulher incrível. E outra, que mulher que foi honrada. Nossa, que honra foi. Foi a escolhida, Foi a né? escolhida pra trazer, né, à luz Jesus. Então, assim, ela devia ser uma mulher muito de Deus. Com Para o certeza. Senhor ter escolhido ela. Com certeza. Então ela só serve o quê? De exemplo, de renúncia pra gente, né? De gente que abre mão da razão. Então, assim, nós não rejeitamos, e se isso, infelizmente, a gente sabe que é passado de uma forma errada para as pessoas, de que a gente rejeita, ou então até as próprias pessoas, né? Os próprios cristãos, às vezes, na hora de se colocar, se colocam dessa maneira, que não é sábia, que não é prudente, que não, enfim, que gera esse bando de confusão. Mas a verdade é de que a gente não rejeita, a gente ama, a gente, porém, só não adora, né? Porque a gente entende que, segundo a Bíblia, adoração, só o Senhor, né? A gente só tem um mediador, que é Jesus Cristo, a gente não tem outra pessoa além do Senhor para interceder por nós, além de Jesus. Então a gente só essa questão que difere, mas a gente em nenhum momento a gente odeia, ou a gente rejeita, ou a gente não quer falar. Pelo contrário. Inclusive isso se aplica também aos outros, né? Pedro, Paulo foram homens de Deus, assim, João, o apóstolo João foi um super homem de Deus. Tem como referência, né? Claro, foram pessoas que tiveram ali uma intimidade muito grande, né, com o próprio Jesus. Então são pessoas de referência, como você falou, mas a gente não adora. Foram pessoas, deixaram o exemplo deles na palavra, nós seguimos o exemplo que eles deixaram, seguimos os ensinamentos que foram deixados. Porém, a gente entende que a nossa adoração, ela é só para Deus, né? Deus não divide. Então, por isso que a gente adora, né, só a Deus. E como você falou, né, daquele versículo, existe um só mediador entre Deus e o homem, né? Jesus Cristo. Então, acho que é isso, Larissa. As perguntas acabaram. Eu quero, desde já aqui, deixar um beijo, agradecer a você que me mandou essas perguntas aqui lá no Instagram. Se você quiser também que essa pergunta apareça aqui depois em algum outro vídeo, segue lá no Instagram, olha os nossos stories, que de vez em quando vai ter alguma coisinha lá. E convidar você para conhecer o canal da Larissa. No canal da Larissa, ela mostra a rotina, né? São vlogs de dona de casa, de mãe. Ela mostra os 2 filhos dela, a coisa mais linda do mundo. Então sigam a Larissa lá também, que eu tenho certeza que você também vai ser muito edificado. Falou uma coisa? Não. Já falamos demais, né? Então tá bom, gente. Beijo. Deus abençoe você. Tchau, tchau. Tchau.